Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos a Ti agora, apresentando a vida desse varão diante da Tua presença. Papai, que não seja mais ele, mas sim o Seu Santo Espírito, meu Pai, a falar aos nossos corações nessa noite, meu Deus, é o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Servos de Deus, a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, localize, por favor, no Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, vamos ler dos versículos 25 até o versículo 30. Glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 25 até o versículo de número 30. Eu magnifico a Deus pela vida, pela saúde, por estar aqui, por estar em sua casa, por estar aqui com os irmãos. Agradeço a Deus por este ministério, pela vida da pastora Ditinha. Posso ter essa liberdade, né, irmã? Deus continue a abençoar a todos nós. João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João capítulo 4. Depois, se os irmãos quiserem me conhecer melhor, tenho diversas mensagens e estudos bíblicos gravados em DVDs, diversos temas, e tenho também filmes evangélicos, tenho um CD da minha esposa, da irmã Débora. Se os irmãos quiserem nos conhecer melhor, estaremos ali com umas 200 peças à disposição. Que é isso, pastor? É fé. João capítulo 4, versículo 25 ao versículo 30. Já encontraram? A palavra de Deus está escrito assim. Pode ser assentado mesmo, né? Pode? Pode ser assentado? Pode. A palavra de Deus está escrito assim. Disse-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias. Quando o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e se admiravam de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que procuras ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens ou àquele povo: vinde e vede, um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E você diz amém. Com a Bíblia aberta, mantenha as Bíblias abertas, e nós vamos daqui tirar algumas lições desse texto sagrado. Lições estas que, uma vez aprendidas e vividas, resultará em milagres de Deus. Os versículos que lemos está contido em um episódio que aconteceu, em um fato ocorrido com Jesus Cristo e a samaritana. No capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu João, Jesus vai dar início aos seus sinais, aos milagres, lá em Caná da Galileia, em uma cerimônia de casamento. E nessa ocasião, Jesus então inicia os seus sinais e começa por ali, percorrendo a Judéia, e por sinal, Jesus tem um encontro com Nicodemos, ou Nicodemos vem ter com Jesus à noite, e aqui Jesus está na Judéia. Quando Jesus está na Judéia, está aglomerando um número enorme de pessoas com Jesus, e Jesus está batizando eles. Na verdade, quem batizava eram os discípulos de Jesus, e Jesus está batizando e está conquistando amigo, e um número muito grande de pessoas está se aglomerando ao redor de Jesus. Mas Jesus não se acomoda. Jesus vai nos ensinar aqui algumas coisas, algumas lições muito importantes.
Versículo 2 do capítulo que lemos, capítulo 4, versículo 1, está escrito que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava aglomerando uma grande multidão e estava batizando mais discípulos do que João Batista. Quando Jesus fica sabendo disto, Jesus não se espantou, porque Jesus quer sempre mais amigos. No capítulo 4, versículo 2, está escrito, versículo 3, que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus tinha duas opções, ou melhor, três opções. A mais viável era passar por Samaria, mas qualquer um outro judeu pegaria a esquerda, que era Cesareia de Filipos, ou então pegaria a direita, atravessaria o Jordão, e lá na frente entrava na Galileia e assim por diante. Nenhum deles pegaria o caminho que pegou Jesus. Jesus foi para o norte, foi para frente, ele deixa a Judéia e vai para a Galileia. Só que a direção que Jesus pega, ele tem que passar por Samaria. E ele deixou escrito que era necessário passar por Samaria, porque Jesus estava aglomerando e ganhando muitos amigos, e tinha uma pessoa, e por que não dizer toda Samaria, que Jesus queria conquistar. Jesus não importa com que os samaritanos e os judeus, por causa de uma questão teológica, eles estão intrigados uns com os outros, uns vestem de um jeito, outros vestem de outro, judeu veste de uma maneira, samaritano de outra, até a conversa, até a saudação, e a coisa ficou tão crítica, que em Jerusalém não ia samaritano, só os judeus, e em Samaria, só os samaritanos então adoravam o Senhor, e a coisa estava crítica. Então Jesus vê que é necessário, entende que é necessário passar por Samaria, quebrar todos estes dogmas, ou estes preconceitos humanos, estas crises humanas, porque com Jesus não tem esse negócio de olhar atravessado, com Jesus não tem negócio de eu sou melhor e coisas dessa natureza. Jesus veio para nos mostrar que todos nós somos iguais e temos o mesmo valor perante Ele. Versículo 3, Jesus entende que Jesus deixa a Judéia, versículo 4. Ele entende que é necessário passar por Samaria, e lá vai Jesus. E escrito está no versículo 5 que Jesus chega a uma cidade chamada Sicar, que ficava a 800 metros de Samaria. E então essa cidade tinha um poço que era chamado Poço de Jacó. Escrito está que Jesus assenta junto ao poço. Alguém diz que Jesus assentou na borda do poço, não foi? E ali havia muitos assentos. Por quê? Porque pela manhã e à tarde, muitas pessoas, inclusive muitos samaritanos, reuniam-se à borda do poço para tirar água para saciar a sede e também para dar água aos animais, e assim por diante. Então ali havia muitos assentos. Jesus assentou-se ali, escrito está que ele estava cansado da caminhada, humanamente dizendo, Jesus estava cansado, mas para ter um encontro com a samaritana, ele não estava, porque para resgatar vida, Jesus sempre está disposto. Ele assentou porque estava cansado da caminhada e pediu os discípulos para irem comprar pão, e os discípulos foram, e Jesus ficou sozinho. Às vezes é importante, por que não dizer é necessário, ficarmos sozinhos, só nós e Deus, para ver alguns resultados espirituais na nossa história. Jesus está sozinho, escrito está, era cerca do meio-dia, da hora sexta, meio-dia. E quando Jesus está ali cerca de meio-dia, na ótica humana não iria aparecer ninguém, porque o sol era muito forte ao meio-dia. E então eles iriam pela manhã ou à tarde, por causa do calor. Meio-dia não apareceria ninguém, exceto a sensibilidade de Jesus. Ele entendeu, ele sabia que iria aparecer uma pessoa ali, e que estava sedenta, não da água daquele poço, mas da água celestial da salvação eterna. Jesus vai mostrar uma sensibilidade espiritual tremenda, porque todos aqueles que ficam a sós com Deus têm uma sensibilidade espiritual a mais.
Quem vive a sós com Deus vai sempre notar que existem pessoas perto de si que está precisando de algum favor de Deus. E nós somos estas pessoas que Deus conta para que nós venhamos saciar vidas. Quem concorda, diga glória a Deus. A questão da sensibilidade é tão crítica que existem pessoas que convivem com pessoas sedentas e não conseguem sentir nada. Eu venho aqui em nome de Jesus Cristo, com a autoridade da palavra que pousa sobre mim, dizer que nós vamos abrir a nossa visão espiritual, a nossa audição, nós vamos notar que as pessoas estão sedentas e vamos anunciar um Cristo que é suficientemente possível saciar a sede de qualquer pessoa. Diga sensibilidade. Diga eu careço. Lá está Jesus assentado. Os discípulos tinham ido comprar pão. E aparece agora uma mulher. E a mulher vem, a samaritana, meio-dia. Ela sabia que naquele horário não ia encontrar ninguém. Por causa do pecado dela, ela era mal vista. Por causa do pecado dela, ela não podia viver socialmente com os demais. Ela era completamente menosprezada, rejeitada. Então ela vai meio-dia ao poço, no horário que não tem ninguém. Ela vai toda coberta. A direção dela é ir ao poço. E ela vai. Quando ela chega no poço de Jacó, ela então lança o cântaro. E ela então tira a água. O norte dela, a visão dela é água. Quando ela tira a água e coloca à borda do poço, Jesus, que está ali assentado perto do poço, ele inicia um diálogo com ela. Ele disse, dai-me de beber. Quando ele disse, dai-me de beber, parece que eu vejo a mulher levando um espanto. E ela disse, como pode? Como pode? Sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou mulher samaritana, visto que os judeus não se falavam com os samaritanos. Porque ela disse, como pode tu, judeu, por causa das vestes, por causa das características das vestimentas que Jesus vestia. Então ela está dizendo, eu que sou mulher, mulher não se falava publicamente, principalmente num deserto com homem. E Jesus está sozinho ali. E ela disse, como pode tu, judeu, pedir a mim que sou mulher samaritana de beber? Jesus está abrindo para ela um elo de diálogo. Jesus, ele está abrindo para ela um momento de comunicação. Porque todas as pessoas que ficam a sós com Deus e que têm sensibilidade, no mínimo, são pessoas sociáveis, fácil de conviver. Não tem como uma pessoa viver a sós com Deus e viver no seu mundinho exclusivista, criar uma proteção entre si e viver ali dentro. Não tem. Toda pessoa que é assim com Deus é fácil de conviver. A mulher diz, como podes, sendo tu judeu, pedir a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus disse, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus é amor. Se tu conhecesses o amor que Deus tem por ti, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e aquele a quem te pede, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aí ela vai dizer algumas coisas interessantes para Jesus. Quando Jesus disse isto, versículo 10, respondeu-lhe a mulher, versículo 8, melhor dizendo, versículo 9. Disse-lhe então a mulher samaritana, como podes, sendo tu judeus, pedir a mim de beber, que sou mulher samaritana? Versículo 10, Jesus disse sobre o dom. Versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor,
tu não tens com que tirá-la, a água. O poço é fundo. Donde, pois, tens a água viva? Quando Jesus oferece para ela uma água viva, ela vai colocar Jesus na mesma dimensão que ela, como uma pessoa qualquer. Ele diz assim: tu não tem com que tirar. Não estou vendo nenhum cântaro, nenhuma corda. Quer saber de uma? Olha o conhecimento da mulher. O poço é fundo. E Jesus está na dele, humilde. E ela diz: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebeu ele, seus filhos e o gado. E Jesus na dele, humildemente. Parece que eu vejo Jesus aqui só olhando para ela e pensando assim. Quando ela diz: és tu maior do que nosso pai Jacó? Jesus dizendo: sou. Tu não conhece o poço? Ele: conheço. Não tens com que tirar? Tenho. E ela está lá, só falando, e Jesus calado. Enquanto ela está falando, a direção dela é só nesta terra. Ela está falando de corda, de cântaro, de poço fundo. A visão dela é para baixo. Enquanto ela está falando disto, aí Jesus vai dizer assim: quem beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se Jacó deu um poço, eu dou uma fonte, porque a água que eu lhe der fará nesta pessoa uma fonte que jorrará para a vida eterna. O que Deus tem para nós é mais do que a visão que nós temos aqui, para baixo, nesta terra. O que Jesus tem para nós é transcendente, vai além da consciência, da lógica. O que Jesus tem para nós é a eternidade. Versículo de número 13. Respondeu-lhe Jesus, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Versículo 15, capítulo 4. Para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha só o interesse dessa mulher. Ela diz: ah, ok, essa água que jorra para a vida eterna, então me dê dela. Eu quero dela, sabe por quê? Eu não quero mais então ter sede. Aí ela vai dizer o lado caótico dela. E para que eu não precise vir ao meio-dia, na hora que o sol está mais forte, sozinho, a este poço, rejeitada pela sociedade, tirar água. Eu quero parar de viver esta vida de humilhação. Me dá desta água para mim parar com isto, então. Para mim parar de sofrer ao meio-dia e ficar vindo aqui. Eu quero desta água para não mais precisar vir a este poço. Ela queria mudar. Aí Jesus, como conhece todas as coisas, ele diz: ok, vai lá na cidade e chama o teu marido. Eu acho interessante que ela disse só pela metade. Olha o que ela disse no versículo de número. O Senhor disse no versículo 16: vai lá e chama o teu marido. Versículo 17: respondeu a mulher: não tenho marido. Ponto final. E Jesus querendo que ela dissesse tudo. Mas ela diz: vamos parar por aqui? Ok, eu não tenho marido. Aí Jesus agora vai elogiar. A única palavra que, segundo a ótica de Jesus, foi uma palavra que merece elogio. Ele disse: disseste bem agora, não tenho marido. Deixa eu complementar. Deixa eu dizer o que você não disse. Aí Jesus disse, no versículo 17, disseste bem, não tenho marido. Versículo 18, porque tiveste 5,
E tem um que você está deitando com ele, que ainda não é o teu marido. Nesta hora, versículo de número 19, a mulher então disse: Senhor, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Mudou a visão, já não é um judeu qualquer, já não é uma pessoa que não tem corda, sem cacimba, sem cântaro, sem corda, sem poço, ela conseguiu entender que ele é Senhor e que ele é profeta. Jesus conhece tudo, eu disse tudo sobre nós. Quando ela entende que Jesus é profeta, ela sente desejo de adorar ao Senhor Deus. E quando ela sente o desejo de adorar, porque é assim, quando nós temos um encontro com aquilo que é celestial, não há outra coisa a não ser desejo de adoração na nossa alma. E eu venho aqui dizer que esse período aqui não voltará nunca mais. Nós estamos num momento único. Esta ocasião é a hora dos céus encontrar com a terra. Nós estamos mais do que debaixo de telhas. Nós estamos debaixo da glória de Deus. Geleforgehes mirforgetai eneforgehes. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Vejo que tu és profeta, ela dizendo para Jesus. Ela diz: nós os samaritanos, olha o desejo dela, é de adorar agora. Esqueceu da água, esqueceu do poço, esqueceu de tudo. O negócio dela é adorar. Nós os samaritanos dizem que a adoração é no monte. Vocês, os judeus, profeta, dizem que é lá no templo em Jerusalém. E Jesus disse: a hora vem, e já chegou, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando Jesus disse isso para ela, sabe o que ela vai fazer? Vai mostrar teologia, que foi onde nós fizemos a leitura. Olha a teologia da mulher. Versículo 25. Respondeu-lhe a mulher: eu sei que vem o mestre chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos ensinar aonde é que devemos adorar. Vai nos ensinar todas as coisas. Eu sei que o Messias vai vir, profeta. Ele está pensando que Jesus é apenas um profeta. Aí Jesus vai dizer no versículo de número 26. Ela disse, quando o Messias vier, vai nos ensinar tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Sabe o que Jesus está dizendo? O Messias não vai vir. Ele já veio. Irmãos, eu fico encantado com essa passagem bíblica, que eu imagino, porque houve um silêncio aqui. Eu imagino que a mulher fica assim, assustada, e não precisa Jesus tirar nenhum tipo de credencial. Quando Jesus fala, a sua própria palavra já é a sua credencial. E a mulher está encantada. Eu fico imaginando ela pensando: mas por que para mim? Logo eu. Por que para mim? Eu sou pecadora. Logo para mim. Ela está imaginando isto. E quando ela está pensando assim, ele veio. Poderia ter vindo para qualquer outro, mas ele veio para mim. Este é o sentimento que ela está vendo, que ela está sentindo. E está vendo o Messias na frente dela. Nesse momento, chegam os discípulos que tinham ido comprar comida. Quando os discípulos chegam, ninguém pergunta: o que é que o senhor, mestre, está perguntando para ela? O que é que o senhor está falando com ela? Ninguém diz absolutamente. Silêncio total. E a mulher está aqui encantada com esse momento. O Messias poderia ter sido revelado a qualquer um outro,
mas ele se revelou a mim. Orevandalassere quitel, loregedemendo lou quitis, tolefai renemendo lou geteis. Na nossa ótica existem tantas pessoas melhores do que nós. Na nossa ótica, Jesus poderia ter se revelado a qualquer um outro, mas ele escolheu a mim e a você para se revelar. Eu sei que existem muitos melhores do que nós, mas nós somos os privilegiados. Jesus se revelou a nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? E ela está encantada com isto. Ninguém diz nada, a mulher não fala nada, os discípulos não falam nada. Versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O negócio dela era cântaro, era água, era poço. Agora ela deixou o cântaro, como que dizendo, o Messias se revelou a mim. E olha o que está escrito no versículo 28, deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens ou àquele povo. O que ela disse? Vinde, vede, o homem que disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Messias, o Cristo? Mas eu vejo a mulher saindo da cidade de Samaria, coberta, com vergonha, menosprezada, rejeitada, ferida, machucada, mas quando ela tem um encontro com Cristo, ela vem com o rosto descoberto, de cabeça erguida. Só o encontro que ela tem com Jesus deu para ela confiança, convicção, andar de cabeça erguida, e chegou dizendo: é Ele, será que é Ele? Eu encontrei um homem que falou tudo sobre mim. A timidez, ela só tem lugar. Essa vida retraída, essa vida envergonhada, essa vida triste, pobre, só existe até ter um encontro com Jesus Cristo. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, a cabeça ergue. E o passado, não importa o que fez no passado, não importa o que foi, o que importa é o encontro que temos com Jesus. É por isso que tem gente que não entende até hoje. Por que é que aquele moço, aquela senhora ou senhorita era tão retraída, agora diz que é crente e fica dizendo de Jesus para baixo para cima? Porque quem tem um encontro com Jesus Cristo fala com autoridade, destemido, fala com convicção, sem medo, levanta a cabeça para enfrentar a vida. Não é por causa de si, é por causa do encontro que teve com Ele. Aquela que nem na sociedade convivia, agora vem dizer, vem, dizendo para toda a cidade, vem ver. Eu encontrei um homem que falou tudo sobre mim. Será porventura ele, o Cristo? Vem ver, vem ver. Toda a cidade, vai entrar no versículo 31, estou resumindo a história. Toda a cidade então vai vir ao encontro de Jesus lá em Sicá. E toda a cidade está vindo. E quando toda a cidade está vindo, os discípulos começam a dizer para Jesus, Rabi, mestre, come alguma coisa, nós trouxemos comida. E Jesus está olhando para a cidade que está vindo na direção dele, vai entrar a parábola da ceifa e os ceifeiros. E Jesus está vendo uma cidade, 800 metros, vindo na direção dele. Jesus então diz, uma outra comida eu tenho para comer. Come, mestre. Não, eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conheceis. E eles estão ali sem entender o que Jesus está tentando explicar. E Jesus diz, vocês não dizem que tem 4 meses para a ceifa? Vocês plantam e esperem para colher. Agora eu digo para vocês, levantai os vossos olhos, porque os meus, Jesus dizendo, já estão erguidos. Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus está vendo uma colheita de almas.
E Jesus vai dizer algumas coisas muito interessantes. Versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus está dizendo: eu tenho um chamado, eu não vim aqui por acaso, eu vim fazer uma obra, eu tenho que completar ela. E está vindo a cidade. Quando a cidade vai se aproximando, Jesus está dando ali algumas lições para resumir a história. Versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher está contando o encontro que ela teve com Jesus. A mulher está contando a experiência que ela teve. E toda a cidade veio. Quando a cidade veio, os samaritanos, versículo 40, indo, pois, ter com Jesus, e os samaritanos rogavam-lhe, dizendo: ficai conosco, fique aqui. Se o Senhor revelou a vida dela, fique aqui conosco. Está escrito no versículo 40, Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Versículo 41, e muitos mais creram por causa da palavra dele, de Jesus. Versículo 42, a gente conclui: e dizia a mulher desta maneira, os samaritanos: já não é mais por causa das tuas palavras que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Sabe o que os samaritanos estão dizendo? A priori, o seu testemunho foi quem nos convenceu, mas agora ele ficou 2 dias conosco, ele nos ensinou. Nós não estamos aqui mais, não é por causa do seu testemunho, nós estamos aqui por causa da palavra dele. Nós sabemos que ele é o Salvador do mundo. Uravandar geicho quando louvor genevara sergando bevando gesergia. Oh glória! Com este acontecimento eu quero concluir com um pensamento que eu quero que você leve para casa. Nós precisamos, como disse aquele servo de Deus ali, ele teve uma experiência com Jesus domingo, né? Na ribanceira lá e aquela coisa toda. Nós precisamos não apenas ouvir dos outros, nós precisamos individualmente ter as nossas experiências com Jesus. Eu acredito que ninguém aqui está com a consciência pior do que daquela mulher. Eu acredito que ninguém aqui está se sentindo tão pecador mais do que aquela mulher. Esse texto deixa claro que qualquer pessoa que quiser, Jesus está disposto a dar experiências ou ter experiência com estas pessoas. Esse culto de hoje é tão importante porque nós não iremos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Pastor, eu ouço isso em todos os cultos. Ok, agora vai depender de nós, querer ou não. Eu acredito que pessoas estão ouvindo esta palavra e estão entendendo, eu preciso ter novas experiências com Jesus. Eu ouço falar que Ele cura, eu preciso ter experiência com Ele. Eu ouço falar que Ele liberta, eu preciso ter experiências com Ele. Eu ouço falar tantas coisas que de Jesus, eu preciso, minha casa, minha família, minha vida, minha história, eu preciso de uma nova experiência. Eu venho aqui como ministro do Evangelho muito convicto do que eu estou dizendo. Jesus quer nos dar novas experiências. Jamais, se nós quisermos, jamais seremos os mesmos. Se nós quisermos, Jesus vai sair daqui de mãos dadas, isso é uma linguagem humana, de mãos dadas conosco e dizendo assim, vou te mostrar uma nova caminhada que você não conhece.
Você está olhando muito para baixo, muito para a terra. Você está esperando daqui. Eu vou te mostrar uma outra fonte. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto a forte presença do Espírito Santo aqui. Eu quero fazer uma oração. Quero não, eu vou fazer uma oração. Com aqueles que a palavra falou. Pastor, a palavra não falou comigo, não foi hoje. Eu entendo. Mas se tiver um, que eu acredito que tem no mínimo um, Jesus não me traria aqui nessa noite se não tivesse no mínimo um. Ou uma pessoa que queira fazer ou refazer uma aliança com Ele. Eu acredito que tem, no mínimo, uma pessoa que quer viver experiências com o Senhor. Eu acredito que, no mínimo, alguém está dizendo, eu já ouvi falar tanto, já ouvi tantos testemunhos, eu queria ter experiências novas. Se você é esta pessoa que ouviu a palavra de Deus, e você quer viver estas experiências com Cristo, faça assim com a mão. É você. Gedovan, Akedalai. Não penses assim do seu Senhor, que Ele te esqueceu. Que Ele faz na vida dos outros e não pode fazer na tua. Porque o Deus da Samaritana hoje marcou um encontro contigo. A insensibilidade do mundo e dos homens não mexe com Ele. Ele continua sensível aos teus pensamentos, aos desejos mais secretos da sua alma. Ele veio hoje saciar. Duravanasherek. Abrace ela. Eu estava ministrando, continue aqui. Eu estava ministrando domingo. Domingo foi dia 27. Eu ministrei pela manhã em Santa Maria e ministrei à noite aqui no Papillon Park. Eu disse, tem duas pessoas que precisam aceitar Jesus. Domingo passado. Só tinha uma na igreja, uma pessoa. A outra pessoa, sabe quem era? Tinha uma tenda lá fora. Era um traficante que ia passando. Ele disse que não suportou a presença do Espírito Santo. Ele entregou, dizendo ele, o bagulho, como disse ele, para a esposa levar para casa. Tirou a arma, deixou na mão do obreiro. E disse, eu quero o Deus que esse moço está pregando. A queda loura, de petros, porque no que for que teva for que taios. Jesus falou com alguém através desta palavra. Já tem uma moça, uma senhorita aqui. Há porventura mais uma pessoa que precisa recomeçar. Pastor, eu sou crente já há algum tempo, mas na verdade eu estou muito olhando aqui. As coisas, e até os ministros do Evangelho, alguns deles, me perdoem usar essa palavra, ministram muitas coisas daqui. O mais importante é que está ali. Mas o que está na eternidade depende do nosso encontro aqui com Jesus. Se existe outra pessoa que precisa hoje refazer ou fazer uma aliança com o Senhor, se você é essa pessoa, vem aqui. A igreja fica em pé. É vergonhoso, pastor, vergonhoso é ficar do mesmo jeito. Pastor, é vergonhoso é não mudar nada. Lionel Mendelos. O inimigo tentou tirar, moço, a honra que Jesus preparou para ti. Uma história de vexame,
percorria ao teu lado. Jesus, hoje muda a história. Tu chegaste aqui de uma maneira e uma honra está vindo na sua direção. Teu refúgio nunca esteve na terra. O teu Deus permitiu ladear contigo estes caminhos para mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. E mais, há uma presença do céu aqui. Há uma presença do Espírito Santo de Deus aqui. Estende as mãos assim. Nós vamos orar e quando terminar de orar, você vai dar um abraço em você mesmo. Ok? Ok? Vocês já são evangélicos, né? Já são? Depois que nós orarmos, vocês vão dar um abraço em vocês mesmos, assim, como se estivesse abraçando Jesus. Digam todos comigo, se for possível, diga: Senhor Jesus, eu entendo, a minha situação não é diferente da situação daquela mulher. Diga: Senhor Jesus, eu entendo e espero a tua vinda. Diga: a tua vinda na minha história. Diga: Jesus, eu preciso andar de cabeça erguida. Cabeça erguida. Diga: Senhor Jesus, eu preciso anunciar o encontro que tive contigo. Diga: Senhor Jesus, eu não posso viver do mesmo jeito. Eu estou aqui. E se eu sirvo para ser tua morada, habita na minha mente, no meu coração e na minha alma. Dá um abraço em Jesus. Fala alguma coisa para Ele. Mostra para Ele que a tua teologia, o teu conhecimento de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Adora em espírito e verdade. O Pai procura os tais que assim o adorem. Ele se importa com você. Você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para contar. Vai ter um testemunho para contar. Vai ter um testemunho para contar. Pastora Ditinha, ore por nós, por gentileza. De olhos fechados, vamos receber a oração da serva de Deus. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Está aí, Senhor, demanda a tua amada igreja nesta noite. Eu sei, Pai, que o Senhor demanda abraçou a cada um de nós nesta noite, porque eu sei que o teu Santo Espírito está aqui neste lugar. De caias, nehas, alaman, de cata, alamas, sica, de fly, nehas. Deus Todo-Poderoso, recebe, Pai, recebe nesta noite o louvor da tua amada igreja. Recebe, Espírito Santo, porque eu sei, que o Senhor está aqui. Derrama, Senhor, derrama uma unção nova sobre cada um,
Senhor, dos teus filhos nesta noite. Ui, cante, ui, decanta, lamas. Recebem do Pai, demanto. Recebem a light, ui, cante, ui, derras. Olha eu visitando aí, ui, ai, ui, derras. Olha a minha unção, demanto. Ui, cante, ui, decanta, lamas. Ui, cante, ui, derras. Deus de mistério, Deus Todo-Poderoso, Deus que age. Sai em nome de Jesus. Ui, ai, ui, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, decanta, alabás. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus que age. Fica com a Tua amada igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluias.